Senhor, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus, dando início a esse culto desta noite, amém? Soberano Deus, querido e amado Pai, obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade, meu Pai, de vir aqui na Tua casa, Pai, para glorificar o Teu nome junto com os Teus filhos nesta noite, Pai. Abençoa, Senhor, todos que já entraram por essa porta, também aquele que não pôde vir e não chegou, Pai, que Tu vá de encontro, Pai. Traz em segurança a Tua casa para junto glorificar o Teu nome, Pai. Pai, fica conosco nesta noite, mas se faz presente neste lugar, Pai. Abençoa, meu Pai, os conjuntos que vai louvar a Ti, meu Pai. Abençoa também, Pai, louvado seja Deus, aquele que vai trazer a doce palavra nesta noite, Pai, que usa Ele, Pai. Louvado seja Deus. Pai, assim que nos oramos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja digam amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Pode sentar. Convida a missionária para vir louvar 2 hinos da harpa, engrandecendo o nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Convido a irmã Sandra para a gente louvar o Senhor. Glória a Deus. 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus que pra mim prepara. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu
tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, qual astro por Deus espalhado, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com 3. Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu
pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se conserta, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a ficar de pé e vamos ouvir a palavra devocional. Amém, amém, amém. No livro de Mateus, aliás, de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Glória a Jesus. O título é O Cego Bartimeu, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Louvado seja Deus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha visão. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, obrigado, meu Pai, por essas palavras, Senhor, porque essas palavras, Pai, que ela venha entrar nos nossos corações, para que nós venhamos tirar, meu Pai, desta palavra, a cada dia, meu Pai, e saber que só Tu é Deus, saber que o caminho é Tu, Senhor, que o caminho é um caminho verdadeiro, porque sem Ti, nada seremos, amém? Glória a Deus. Convido o conjunto das mocidades para vir louvar o Senhor com hino, em nome de Jesus.
Conjunto Lírio dos Vales, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, dignas de glória, louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, e não há outra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outra igual a ti, Senhor, não há outra igual a ti, Senhor. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, não há outra igual a ti, glória a Jesus, louvado seja Deus. Convido também as senhoras para vir louvar ao Senhor o hino. Louvado seja Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu queria estar lá
no meio da multidão. Contemplar aquela mulher, usou a sua fé, dando em Jesus. Eu queria escavar no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, vendo o cego Bartimeu, clamando o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo, mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: esse é meu filho, o amado meu. Ele está lá, mas ele está aqui, a sua unção eu já posso sentir. E hoje Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar. O toque da sua mão, cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora. Já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo, mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: esse é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui, a sua unção eu já posso sentir. E hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está nesse lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar. O toque da sua mão, cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora. Já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está nesse lugar. Está nesse lugar. Glória a Deus, nós agradecemos a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor mais forte, mais forte, mais forte. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O conjunto das artes vai louvar o Senhor com hino para recolher dízimos de oferta para a casa do Senhor. Queridos, em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 6 e o 7 diz:
E digo isto: o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com abundância, com abundância também se fará. E diz: cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, queridos, vamos ofertar ao Senhor com alegria nesta noite, amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Peço que todos fiquem de pé, vamos louvar, exaltar o nome do Senhor, porque Ele já tem preparado o lugar para nós, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim abraça maiores. Glória a Deus, nós te adoramos, Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Nós queremos te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Diga que você quer amar o Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Amém. Que nós podemos amar cada vez mais o Senhor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não sente. Quero convidar o nosso evangelista Sérgio para vir orar pelo dia das ofertas e para o nosso pastor que vai trazer a palavra desta noite. Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aleluia. Tu és, Senhor, Senhor da glória, Pai querido. O Senhor conhece, Senhor, aleluia, o nosso deitar e o nosso levantar. E também conhece, Pai, o íntimo e o profundo, aleluia, e toda a nossa necessidade, o Senhor conhece e o Senhor supre, aleluia. Abençoe poderosamente, Pai, os dizimistas e os ofertantes da Tua obra, para a glória do Teu nome. E também, Senhor, te entrego nas Tuas mãos, Pai querido, o Teu amado, aleluia, o Teu Filho, agora irá trazer, Senhor, o ensinamento da Tua palavra, e que o Espírito Santo nos dê, aleluia, o profundo e o íntimo entendimento da Tua palavra. E a igreja diz: graças a Deus, a paz do Senhor. Pode sentar, queridos. Aleluias. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Estamos aqui de pé, né? Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, né, querido? A razão de estarmos de pé, né, com saúde, apesar de que a gente vê que aí não está fácil aí esses sustos de todo tipo de enfermidade, principalmente de vírus. Esse combate aí, essa peleja contra esses vírus. Então, e Deus, Ele tem nos guardado. Somos gratos a Deus por tudo. Querido, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias em 2 Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. A partir do versículo 13. Capítulo 1, a partir do versículo 13, vamos estar dando continuidade ao estudo da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela presença de todos, irmão Fábio, porque nós temos agora dois Fábios, esse Fábio aqui e o Fábio lá atrás, dois Fábios, nosso irmão Fábio que veio domingo e hoje também está de volta, está gostando, né, do ambiente, então Deus abençoe, querido, muito obrigado pela vossa presença aqui, tá, todos vocês, porque este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Também eu estou vendo ali umas irmãs que estão aqui atrás, é um sinal, minhas irmãs, vocês que nos visitam, né, já vieram aqui outras vezes ou é a primeira vez? A primeira vez, Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? A igreja quer cumprimentar os visitantes, vamos lá, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, e voltem sempre, e que Deus os abençoe, amém? Deus abençoe, sintam-se bem, vocês estão na casa de Papai do Céu, e hoje é culto de estudo da palavra, por isso, eu convido você a manusear a sua Bíblia, estaremos nos concentrando aqui, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13, então vamos ler, para em seguida estarmos iniciando o estudo da palavra. Diz assim o versículo 13: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a segunda voz.
isto é, o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no mesmo lugar, no Monte Santo. E temos muito firme, versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual, bem fazeis, está atentos, como a uma luz que alumia em todo lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, irmãos, que nenhuma profecia das Escrituras Sagradas é de particular interpretação, porque toda profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Até aqui. E hoje pretendemos concluir esse capítulo 1, para estarmos iniciando o capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro. Meus queridos, no culto passado, na doutrina que se passou, vimos, né, a insistência do apóstolo Pedro ao ensinar aos irmãos e também ao escrever, né? Então, a sua preocupação, né, e a sua intensidade de como ele transmitia as suas palavras através dos seus ensinos. Porque eu pude perceber aqui dois motivos muito fortes. Nessa carta, eu pude ver dois motivos muito fortes, apesar de que se formos atrás e pesquisar, vai ter muito mais motivo de porquê Pedro, ele insistiu tanto, a ponto que, no versículo 12, a qual estudamos, ele se declarou reconhecer que ele estava sendo repetitivo, né? Nos seus ensinamentos, ele estava insistindo com os irmãos, repetindo alguns assuntos, trazendo sempre à tona, batendo sempre na mesma tecla, para que os irmãos fosse contemplado pela palavra e absorvesse bem. Era a intenção que ele tinha. E os motivos que ele nos mostra, ele nos faz entender, são dois. O primeiro é esse que lemos aqui. Ele dizendo que Deus já o havia revelado de que ele iria partir. Ele disse, ó, quando ele fala do tabernáculo, ele está falando do seu corpo mortal. Ele diz, ó, Deus, ele já tem me revelado que eu vou partir. Certamente Pedro aqui já estava de uma certa idade, já estava com a sua missão cumprida, e estava nos seus últimos dias na terra. Então, e Deus já tinha lhes revelado de que ele iria partir para junto do Senhor. Porém, ficava a preocupação, porque Pedro sabia que iria partir, iria deixar os seus discipulados, iria deixar as suas ovelhas, aqueles que ele estava discipulando para lhe substituir, e aqueles que ele estava discipulando para servir a Deus, né? Para prosseguir a carreira da fé, né? E perseverar até o fim. Então, ele se preocupou nesse ponto, seus irmãos, porque certamente ele achando no seu, vamos dizer, seu ponto de vista, que não teria no momento uma pessoa que lhe substituísse à altura. De repente, dá a entender isso aí, e por isso ele tanto insistia. E vamos ver aqui nos versículos seguintes, o ponto de como ele foi fervoroso, de como ele foi árduo, de como ele foi aplicado na forma de ele ensinar, irmão. É como querendo trazer os irmãos ao cenário em que ele viveu com Cristo, quando ele estava acompanhando Jesus no ministério terreno em que Jesus estava fazendo. Dá a entender isso aí, de que ele no coração, ele como se convocasse aos irmãos, como se tivesse um tipo de um túnel do tempo, e que eles fizessem os seus irmãos, né, voltar no túnel do tempo, voltar ao passado e fazer com que eles contemplassem aquilo que ele contemplou, viver aquilo que ele viveu, ver aquilo que ele viu, ouvir aquilo que ele ouviu. Pedro, nessa carta,
ele nos leva a entender isso. A forma de como ele quer aplicar a convicção no coração dos irmãos. A forma de como ele se expande, fazendo com que os irmãos assimilem bem, ele não deixando nenhum ponto, nenhum tio, nenhum jota cair por terra, mas que tudo fosse bem aproveitado daquilo que ele passava nos seus ensinamentos. E aqui nessa carta vamos ver, primeiro a gente vimos o ponto de vista dele, a sua preocupação. Então esse foi um ponto. O outro, irmão, eu examinando essa carta, eu vi que no capítulo 2 e no capítulo 3, as quais estaremos estudando no futuro bem próximo, se isso Jesus nos permitir, não sabemos o dia do amanhã, é que vimos que no capítulo 2 e no capítulo 3 da mesma carta que estaremos vendo depois, se assim Deus nos permitir, ele vai falar sobre falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinamentos. Vejam que na sua partida, ele como um homem espiritual, ele tinha as revelações de Deus, e essa preocupação que ele estava tendo naquele momento em que escrevia essa carta, certamente era a visão de revelação que ele tinha a respeito do que ia acontecer com as suas ovelhas, com os seus discipulados. Então ele disse com isso, enquanto ele estivesse nesse tabernáculo, irmão, enquanto estiver nesse tabernáculo, nesse corpo mortal, eu vou fazer o possível e impossível para encaixar na cabeça de vocês todo o ensinamento de Cristo, começando por tudo aquilo que passei, por tudo aquilo. Então ele ensinava com muita intensidade, irmão. Por isso é muito importante, irmãos, o estudo dessa carta. Pedro, ele investe aqui todas as suas cartadas. Você vê aqui que ele faz o possível que está nos seus limites, para que os irmãos absorvam, entendam e que nada fique sem que seja entendido daquilo que ele estava passando. Então o versículo 13 diz: e tendo por justo, enquanto estiver neste corpo mortal, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse corpo mortal, como Cristo me tem revelado. É por isso, irmão, você lembra do versículo 13 que eu até falei aqui, que Pedro disse, irmãos, olha, versículo 12, olha o que diz o versículo 12, estudamos semana passada, olha o que Pedro diz: pelo que não deixarei de exortar vocês sempre acerca destas coisas, ainda que eu bem saiba que estejais confirmados. Vou repetir, eu distorci um pouquinho, irmão. Pelo que não deixarei de exortar vocês sempre acerca destas coisas, ainda que as bem saibais. E está afirmando, eu estou aqui exortando com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, ainda sabendo que vocês sabem de tudo o que eu estou passando. Aí, vamos lá, continuando o versículo. E que vocês já estão confirmados na presente verdade. Pedro estava dizendo aqui, irmãos, eu estudando, pesquisando nesse versículo, Pedro estava dizendo em outras palavras, irmão, eu sei que estou sendo repetitivo, porque eu sei que vocês sabem. Estou falando aqui com pessoas maduras, pessoas que já receberam essas palavras que eu dei, vocês já receberam, mas eu voltei a exortar, mas eu voltei a repeti-las, porque está no meu coração o desejo e uma grande vontade de que vocês fiquem bem firmes, bem fortes, porque Pedro já estava aqui prevendo do dia do amanhã, apesar de que Cristo, ele sempre nos ensina que não precisamos nos importar com o dia do amanhã. Vamos viver o hoje. Se você tem alguma coisa para fazer relativo às coisas de Deus e que você não fez ainda, faça. O que é que te falta fazer? Porque a gente faz tudo na vida. O ser humano, ele faz tudo. A sua carreira, ela é naturalmente em busca das coisas materiais. Isso aí é bem claro, é bem óbvio. Agora a pergunta é: o que você tem feito no meio dessa trajetória em que você está correndo em busca das coisas materiais?
uma prosperidade, sei lá, um casamento, uma profissão, você precisa galgar, algo que você corre atrás para galgar na sua vida física, natural e material. Agora a pergunta é, e agora, o que você tem feito nessa trajetória correndo em busca das coisas espirituais, celestiais, divinas, coisas de Deus? Então, Pedro nos chama a atenção nessa noite acerca desse assunto. O que temos feito tá, em prol das coisas de Deus também? Será que o nosso tempo é só para correr atrás das coisas materiais, um crescimento, uma prosperidade, galgar, enricar, frutificar, só na parte física, material, natural? Ou também estamos de olho, reservando também um pouquinho do tempo numa carreira em busca das coisas celestiais, divinas, das coisas que são de Deus, também para o nosso convívio? Porque o nosso convívio é cheia de buscas por coisas materiais. Pedro, a palavra de Deus nos convida para que venhamos equilibrar também, dar um tempo de nossa vida em busca das coisas que pertencem ao reino de Deus, fazer algo em prol, falar de Jesus a alguém, ler um versículo bíblico, dedicar em oração, dedicar na obra de Deus, missões, trabalho social, fazer alguma coisa por alguém, fazer alguma coisa em prol que venha agradar a Deus, algo que agrade a Deus, algo que demonstre que você se preocupa também com as coisas celestiais, né, irmão? Então, Pedro, através desse estudo, ele nos demonstra isso. Ali diz, olha, irmão, eu sei que eu tenho passado a vocês e de forma repetitiva, mas aí ele vem explicar um desses motivos de porquê. É porque ele dizia, olha, irmão, é porque eu estou para partir. Deus já me revelou que eu vou partir, inclusive, Deus até revelou que tipo de morte ele iria morrer. Crucificado, não sabe a história de Pedro, ele morreu crucificado. Quando ele soube que ele estava condenado a ser crucificado, ele fez o último pedido às autoridades. Segundo a história, não está na Bíblia, está nos livros paralelos, que a gente conhece como os apócrifos. Aqueles livros que foram escritos na mesma época em que os evangelhos, em que os escritos sagrados foram escritos, porém, eles foram considerados não inspirados. Porém, eles existem, são considerados apócrifos. Livros anônimos, livros não inspirados, não aprovados no canon da Escritura. Então, esses livros são históricos e, segundo a teologia, são verídicos, só não são inspirados por Deus. São histórias que se contam de coisas que ocorreram. Então, os livros paralelos, os apócrifos, dizem que Pedro, ele foi morto crucificado, e quando ele soube que ia ser crucificado, ele fez o último pedido às autoridades. Ele disse, que eu não morra se eu vou ser crucificado, que eu não seja crucificado como meu mestre. Eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Esse foi o pedido de Pedro. E de fato, a história diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser crucificado como seu mestre, de cabeça para cima, normal. Então, assim foi a morte de Pedro. E Deus revelou, e essa era a razão pela qual Pedro, ele aplicava aos irmãos os seus estudos, aplicava a sua dedicação, a sua vida, para que os irmãos ficassem bem precavidos, porque na ausência do apóstolo, ele se preocupava que ao vir os falsos mestres, os seus irmãos caíssem nas lábias, por não ter um amadurecimento na palavra. Isso aí tudo serve para os dias de hoje, irmão, para todos nós. Se somos o tipo de crente que não consulta a palavra, que não aprende a palavra, não aprende as coisas de Deus, então seremos facilmente levados. Alguém fala de qualquer tipo de seita, a gente cai. Você vai cair por não conhecer as Escrituras Sagradas, por não conhecer o Deus a quem você um dia entregou o coração. Você pode cair em uma palavra de artimanha, que lhe leve a uma confusão psicológica, ou teológica,
acerca das coisas de Deus, que lhe leve a uma confusão. Então é por isso, então, a preocupação de Pedro também é a nossa do mesmo jeito. Deve ser a minha preocupação, deve ser a sua preocupação, de nos aplicarmos à palavra, para não estarmos dando ouvido a certo tipo de palavras que ele vai explicar aqui, que são fábulas. Vamos dar continuidade, tá, irmãos? Então vamos nos dedicar, assim como Pedro, ele é o nosso, é usado por Deus, né? O canal de bênção. Hoje é Pedro, o apóstolo Pedro. Sabendo que brevemente hei de deixar este corpo mortal, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas também eu procurarei, veja ele falando, a forma de como ele fala, eu procurarei em todo o tempo, irmãos, para que depois da minha morte, vocês tenhais a lembrança das coisas que eu lhes passei. Porque não vos fizemos saber virtudes e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade. Ele falou sobre as fábulas, são contos, são palavras inventadas. Existem muitas seitas inventadas, né? Porque o Espírito Santo de Deus usou o apóstolo Paulo em Gálatas no capítulo 1, que haveria nos últimos dias muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, e aconteceu. E Paulo, ele no capítulo 1, ele diz, gente, vocês tomem cuidado, vocês se apliquem bem na palavra da verdade, para não serem levados por doutrina de homens, porque mesmo que, se vocês verem um anjo, um tipo de uma pessoa, um anjo, descer até vocês, e esse anjo começar a pregar um outro evangelho, seja este anátema, ou maldito, não é de Deus. Paulo ali já estava dizendo, irmão, vai se levantar muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, e como de fato todos nós sabemos que se levantou. Quantas seitas não já se levantaram aí? Quantos mestres, falsos mestres levantaram e abriram suas seitas? São variedades, irmãos, de seitas, muitas por aí. Paulo tinha sido revelado, assim como Pedro também. Aí Pedro diz, cuidado com fábulas, histórias inventadas, porque eu vi uma luz, e nessa luz veio uma voz, e disse que a gente tem que fazer assim, 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 uma revelação de um anjo de luz. Paulo já advertia, Pedro já advertia, fábulas artificiais, compostas, coisas inventadas de homens, induzidas pelo inferno, diabólicas, que venham tirar vocês do caminho de Deus. E a gente só sai do caminho de Deus por falta de conhecimento. É quando Jesus diz, o meu povo sofre por não conhecer, por falta de conhecimento. Está vendo, irmão? Fábulas. Então, te reveste da palavra, irmão. Te reveste da palavra, porque eu mesmo já me deparei, eu evangelizando, todo tipo de gente. Hoje, principalmente, temos muitas, temos mormons, temos testemunho de Jeová, temos adventistas, temos tantas religiões, que quando você vai evangelizar, pessoas que se batem, e que se você não for bastante inteirado nas escrituras sagradas, eles te derrubam. Eles vão te convencer de que você está errado na sua fé, e que eles estão certos, e que você precisa passar de onde você está, para o lado deles. Se você não estiver formado nas escrituras sagradas, se você não tiver uma aplicação ao estudar a palavra de Deus, você vai ser facilmente levado pelas fábulas artificiais compostas por seres humanos. Por isso a necessidade de você aplicar no conhecimento das escrituras sagradas. Pedro, ele já nos advertia acerca dessas coisas, para que você não caia. Você cai porque quer, porque você tem relaxado acerca da palavra, tem relaxado acerca de conhecer o Deus a quem você um dia entregou o coração. Porque, irmão, é interessante, irmão, a gente entrega o nosso coração a Jesus, e depois não procura ver quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus
a qual você um dia entregou o coração. Não procuro saber, eu não leio um versículo bíblico, eu não leio um capítulo, eu não quero saber da Bíblia, eu nem me preocupo com isso. Irmão, então, você um dia entregou seu coração a Jesus e depois nem se preocupa em conhecê-lo, saber a sua graça, as obras, aquilo que Ele tem para você, o chamado, a vocação, a eleição, a fé, a graça. Irmão, tanta coisa boa que esse Jesus que um dia você entregou o coração tem para te declarar, para te revelar. E está tudo ali, eu falei até aqui, está tudo ali exposto, como uma mesa, tipo um banquete, está ali. É só você se deliciar daquilo. É só você se degustar, é só você se prostrar perante aquilo ali e começar a absorver, ingerir. Aí você vai ficar um crente forte. Não vai ser qualquer fábula, não vai ser qualquer doutrina de homens que vai te induzir. Não é qualquer doutrina diabólica que vai te induzir dizendo que você está errado e você se convencer de que está errado. Realmente, eu acho que o teu caminho está mais certo. Será que o meu está certo? É ficar aquela dúvida. Por quê? Falta de conhecimento. Você tem dúvida daquilo que ele te passou e daquilo que você, o conteúdo que você tem. Tá bom, irmão, de você abastecer mais aí o seu conteúdo, irmão. Está certo que de repente eu estou falando para pessoas aqui que gostam da palavra, são firmes. Mas é a palavra que nos oferece esse tipo de assunto para passar. Você que de repente está relaxado no conhecimento do Deus a quem um dia você entregou o coração, então aplique-se mais. Se tem alguém aqui presente que está relaxado acerca de buscar conhecer mais o Deus a quem um dia você entregou o coração, está bom de você despertar, porque o apóstolo Pedro está sendo usado por Deus para te despertar nesta noite. Você conhecer mais um pouco aquele Deus a quem um dia você entregou o coração. Você está deixando, irmão, você está deixando de desfrutar, de deliciar das coisas boas que Ele tem como um banquete para você, que está tudo exposto. Vamos lá, então, versículo 14, né, sabendo, versículo 15, mas também eu procurei, em toda ocasião, em todo o tempo, que, depois da minha morte, vocês tenham lembrança das coisas que eu passei para vocês, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificiais compostas, mas nós mesmos vimos a majestade, porquanto Ele recebeu de Deus e Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado e que me tem comprazido. Aqui Pedro, ele está contando o testemunho que ele passou, foi um testemunho de vida pessoal com Jesus. Olha, ele está escrevendo a gente aqui, ó. Eu vi, no momento eu estava lá, eu sou testemunha ocular, eu estava lá, eu quero passar isso para vocês. É como eu já falei aqui, é como se Pedro tivesse com aquela vontade, sabe, de pegar aqueles irmãos, botar em um turno do tempo e botar os irmãos para voltarem ao passado, para eles sentir o que Jesus, o que Pedro sentiu, o que eu senti. Gente, eu queria que vocês sentissem o que eu senti. Eu queria que vocês passassem o que eu passei, quando naquele momento da transfiguração do Monte Carmelo, quando Deus, Ele manifestou a glória e deu toda a honra, toda a glória a Cristo naquele momento, e aquela luz resplandeceu, e eu vi aquela glória, e vi aquela voz que bradava do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Deus falando a respeito de Jesus, e Pedro estava lá, Pedro, Tiago e João, e eles viram, eles foram testemunhos da glória de Deus. Ele estava querendo dizer: irmãos, como eu queria que vocês estivessem lá, como eu queria que vocês tivessem a convicção que tenho hoje, desse Jesus a quem amo, desse Jesus a quem me apaixonei, e vou morrer por Ele, e não sou digno de morrer por Ele. Eu queria que vocês tivessem a convicção que tenho, a fé que tenho, a força que tenho, que adquiri através desse Cristo tão maravilhoso. Pedro estava querendo transmitir a convicção dele para os irmãos, através desse escrito, algo muito profundo, irmão. Ele deu, eu estava lá, eu vi tudo, gente, algo muito lindo.
algo muito maravilhoso, que só vivendo é que pode se dizer a essência do momento, o que é aquilo, irmãos. A alegria de Pedro, irmãos, foi tanta, que todos nós aqui sabemos que muito pregador sempre fala disso aí, que ele, quando ele descobriu que era Elias e Moisés que estavam ali, porque na teologia existe uma pergunta, como é que ele sabia que era Elias e Moisés? Porque eles não se apresentaram. Porém, o estudo vai dizer, se você for em Lucas, se eu não me engano é o capítulo 17, a transfiguração de Cristo, que Pedro, Tiago e João estavam ali, eu acredito com os olhos arregalados, cheio de assombro, porque é algo muito extraordinário, e Jesus estava dialogando com Elias e Moisés. Eu acredito que eles perceberam que era Elias, que era Moisés, por causa do diálogo. O texto não nos deu o tempo que passaram dialogando, mas nos diz que ele entendeu. Porque ele disse assim: Senhor, bom é que estamos aqui. Porque só assim, vejam o tempo que já estava, irmão. Dá a entender que já fazia um bom tempo. É bom que estamos aqui, Senhor, porque só assim faremos uma tenda para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas o ambiente estava tão agradável, o ambiente, porque era no monte, acredito que estava frio, era de noite, né? Porém, ele não estava sentindo frio, calor, ele só estava contemplando a glória, da majestade, do resplendor de Deus que estava naquele momento, naquele monte. Ele disse: Senhor, bom, estamos aqui, porque só assim nós faremos uma tenda para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não pensou neles. Ele poderia ter dito: vamos fazer aqui 6 tendas, Senhor, porque está tão bom para gente permanecer mais tempo. Eles queriam acampar. Então ali demonstrava, né, o tamanho do prazer que ele estava sentindo em estar ali, vendo aquela glória. E agora passa para os irmãos. Aqui no versículo 17 ele passa e diz: irmão, foi muita glória, muita honra que eu vi em Jesus. É aquela voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Aí ele disse isso aqui, o versículo 18 ele diz: e ouvimos a voz dirigida do céu, é o versículo 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte. E temos firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis e está atentos, como uma luz que alumia em todo lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. Aí quando ele conta esse testemunho maravilhoso, aqui na sua carta aos irmãos, e para nós que temos em mãos as escrituras, que é contado para nós, isso aqui é para mim, isso aqui é para você, isso aqui, quando Deus permitiu que Pedro escrevesse isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha uma única intenção, é que eu e você um dia examinássemos essa escritura. A intenção de Deus era que eu e você um dia estivéssemos diante dessa palavra, degustando, se deliciando, irmão, se alimentando desta palavra doce e maravilhosa. Era a intenção de Deus, pelo Espírito Santo, fazer com que Pedro fosse usado para escrever, para que chegasse a mim, para que chegasse a você, esta palavra maravilhosa. Aí Pedro aqui, ele diz, e é por isso, de tudo isso que vimos e ouvimos agora, e que tem passado para vocês, que vamos ficar firmes agora na palavra dos profetas. Ele quer dizer o quê? Que tudo o que os profetas profetizaram se cumpriu na íntegra, tudo agora em Cristo, tudo se cumpriu. Aí ele diz: por isso, bem fazeis em estar firme naquilo que os profetas, os santos profetas de Deus profetizaram acerca do Messias, acerca da nova aliança, acerca da vida que teríamos em Cristo Jesus. Aí de e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis vocês em estar atento. Aí ele diz uma explicação que era para eles e é para nós aqui. Ele diz aqui, e assim eu concluo essa palavra. Ainda tem aqui, mas aqui não tem o que se explicar aqui no versículo 20 e 21. É bem clara, não precisa, só lendo você já vai entender, mas essa aqui tem uma explicação. Aí ele diz aqui, na parte B do versículo 19, quando ele diz: como uma luz que alumia em um lugar escuro,
até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ou seja, é você ser iluminado por Cristo, pela palavra. E agora, porque assim, você é como uma candeia, como um candeeiro aceso, que ilumina. Aí Pedro está dizendo aqui, só que você vai ter que manter essa candeia acesa enquanto a estrela da manhã não surgir. Entenda bem, você não tem agora a sua vida entregue a Jesus, uma vida de santificação. Jesus transformou a tua vida, corpo, alma e espírito, transformou a tua vida. Aquela vida que você tinha antes, com hábitos nojentos, impuros, deixou. Uma vida de treva, prostituição, idolatria, feitiçaria, tanta coisa ruim. Se você saiu das trevas, você agora está na luz, você agora é uma candeia acesa. Essa candeia acesa. Aí Pedro diz, então, você que é conhecedor das coisas de Deus, você é como uma candeia acesa. Agora que essa luz, agora vocês são como uma luz que está clareando no escuro até que a estrela da manhã surja. Porque quando surgir a estrela da manhã, então vocês cumpriram a missão de vocês, que foi manter a luz da candeia acesa enquanto era escuro. Porque quando a estrela chegar, a estrela da manhã, que é Cristo, então acabou a missão de vocês. Mas enquanto a estrela da manhã não surgir, segunda vez, e primeira vez ele veio para morrer na cruz e ressuscitar, subir assunto ao céu. Só que dessa vez ele vem para arrebatar a igreja. Então você, como candeia iluminada, você tem a responsabilidade de manter essa luz acesa em um lugar escuro. Em um lugar, ele está aqui trazendo um tipo de um cristão vivendo no mundo sem se contaminar com o mundo. Você participa das coisas não do mundo, você participa das coisas da vida. Por exemplo, você trabalha, você estuda, você vai a um supermercado, você tem vizinhos que não são crentes, muitos até de outras religiões, porém, você está no meio desse ambiente e não participa, não compactua daquilo que eles praticam. Palavra torpe da boca, palavra de maldição, bebedeira, balada, briga, contenda, fofoca, essas coisas são escuro, essas coisas são treva, porém você é uma candeia com a luz, que precisa permanecer clareando no caminho escuro, até que a estrela da alva surja. Aí então a sua missão de cristão se cumpriu. Mas enquanto você estiver nesta vida material e mortal, você precisa manter a sua candeia acesa num caminho escuro. Você é a luz do mundo. Pedro está dizendo, você é a luz do mundo, não deixa a luz que está em você se apagar. Tem gente, irmão, que deixa a luz apagar por nada. Tome cuidado, meu irmão, mas tudo isso já está explicado. Quando alguém deixa uma candeia apagar, ou seja, volta para o mundo, pratica coisas do mundo, adultera, se prostitui, pratica hábitos mundanos. Por quê, irmão? Falta do revestimento da palavra, falta da convicção que Pedro falou aqui. Porque você não é convicto daquilo que Deus tem na tua vida, como você não é convicto daquilo que você é para Deus, o instrumento que você agora é. Então, essa falta, esse vazio do conteúdo celestial na tua vida faz de você vulnerável, faz de você fraquinho, que um vento muito fraco te derruba. Falta de palavra, falta de conhecimento, falta de comunhão com Deus, irmão, te leva, qualquer zum no teu ouvido, tu está sendo levado por fábulas. E é por isso que Pedro está dizendo, irmão, não relaxe acerca do conhecimento do Deus a quem um dia você entregou o coração. Você é uma luz, você é uma candeia com a luz que precisa permanecer iluminando ali aquele caminho, o caminho escuro. Porém, você precisa ser firme e forte. Aí, para concluir mesmo, irmão, esse capítulo, aí Pedro vai dizer aqui, o capítulo 20 e o 21, isso aqui não precisa de explicação, porque já
Eles é uma explicação, esse versículo, e aqui eu concluo, tá, essa mensagem. Diz assim, ó, sabendo, irmãos, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, não foi o homem quem interpretou. Porém, aí diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro, ele se encaixa nisso aqui. Tá? Tudo que ele falou, mesmo sendo repetitivo. Muitas vezes, ó irmão, eu preciso ser repetitivo. Preciso repetir algumas coisas que eu já antes falei. Preciso repetir. Tudo isso com cuidado de vocês não deslizarem, mas, ao contrário, estarem firmes e fortes. Repito e não me canso de repetir. Todas as vezes que Deus me mandar repetir, repetirei. Vocês não se lembram que eu sempre falei aqui? Eu sempre gostei de dizer essas palavras aqui. Irmão, repitam. Vai ler um versículo da Bíblia, um texto, leia, releia, repita 3, 10, 20 vezes, não se preocupe. Porque quanto mais você lê e relê, e tornar a ler, mais aquele texto vai ficar claro para você. A repetição é pedagógica. Essa questão de você lê agora, aí não lê mais. Você vai ler outras coisas. Então aquilo que você leu vai sair da sua lembrança. Porém, se você lê e relê, e repetir, e tornar a repetir, e depois repetir de novo, irmão, aquilo vai ficar estampado, vai ficar gravado na tábua da tua mente e do teu coração. Por isso que Pedro diz, eu repeti, torno a repetir, e se for preciso, repito de novo. Tudo isso com a intenção de exortar vocês com cuidado, por causa, eu sei que um dia eu vou estar ausente, e no futuro vai vir lobos devoradores, falsos mestres e falsos profetas, e vocês precisam estar revestidos da palavra, para não cair nessas fábulas artificiais e compostas. Tá certo, irmãos? Os irmãos entenderam a palavra? Deus abençoe, palmas para Jesus, meus irmãos. Vou ficar por aqui. Aí você já pode estudar, irmão. Leia o capítulo 2 da segunda carta. Tá? Se você tiver um tempo em casa, leia capítulo 2. Se der vontade, repita o capítulo 2. Se der vontade de novo, repita a terceira vez. E você vai ficar bem inteirado daquilo que Deus tem para você. Deus abençoe, querido. Então eu quero aqui agradecer. Os irmãos sabem, domingo vai ser culto da família. Não percam. E também vai ser uma homenagem a quê, irmãos? Os irmãos sabem? Homenagem ao Dia das Mães. Eu sei, todos nós sabemos que dia de mamãe é todo dia. Todo dia eu devo homenagear a minha mãe. Tratar bem, presentear, abraçar, beijar, todo dia. Mas só que a sociedade separou um dia, que vai ser, que dia mesmo? Dia 12, Dia 9 de maio. Então Deus abençoe. Eu aqui quero agradecer, passar de volta o microfone aos obreiros. Vamos encerrar orando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Quem gostou, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu só queria agradecer ao meu Deus e ao meu pastor Albanês por mais uma oportunidade de dirigir este culto. Eu me sinto muito gratificado. E eu louvo a Deus por mais uma vez ele me dar essa oportunidade, amém? Eu vou retornar para o meu pastor, que ele vai encerrar. Glória a Jesus. Pronto, nossa igreja vai orar e nosso evangelista Sérgio vai interpretar as bênçãos em nome de Jesus. A igreja fica em pé em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar, encerrando mais um trabalho.